Fala moçada, eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da Unesp 2020. E aí, se for necessário, a gente volta nesse texto complementar e é sempre assim que você vai proceder. Uma das principais razões que levam o mercúrio a ser considerado pouco amigável ao meio ambiente é o fato desse elemento. Bom, quando a gente pensa mercúrio e meio ambiente, poluição de água, cara, é o grande exemplo. E em regiões, né, de extração de ouro ou metais preciosos, é que se utiliza bastante o mercúrio para fazer a levigação. E aí, olha o que fala a letra A, ser altamente volátil. Bom, para ele ser volátil, ele tem que ter o baixo ponto de ebulição, né? E aí ele vai ser aquecido, vai virar vapor, né? E vai escapar com facilidade. Mas o mercúrio, moçada, ele tem 300 graus Celsius, mais ou menos ali, de ponto de ebulição. Então ele não é altamente volátil. A gente precisa aquecer e com altas temperaturas para que ele vire vapor, beleza? Poluindo o ar das grandes metrópoles e intensificando o efeito estufa. Bom, ele não é um gás estufa. Gás estufa, citado na resolução anterior, basicamente é CO2, CH4, N2O, CF6, né? E derivados, enfim. Mercúrio não, beleza? Letra B. Interagir com compostos orgânicos de seres vivos, acumulando-se nas cadeias alimentares. Perfeito. Esse item ele é o correto. Gabarito letra B. A gente lembra lá, né, do conceito de magnificação trófica. O exemplo do mercúrio é o mais frequente nas provas. Ele vai bioacumulando, né, conforme vai passando os níveis tróficos e sempre o último é o mais prejudicado. Letra C. Interagir com compostos de enxofre. Bom, se o mercúrio interage com compostos de enxofre, ele fala que forma o sulfeto de mercúrio. O sulfeto de mercúrio é um sal e ele fala que é insolúvel em água. Será que ele seria pouco amigável ao meio ambiente? Porque eu acredito que o mercúrio, na sua forma elementar, né, na sua fase líquida, ele seria bem mais prejudicial ao meio ambiente, principalmente aquático, quanto na forma de um sal, né? Que aí ele mudou a sua estrutura. E outra, esse sal é um sal insolúvel. Então, quando a gente pensa, pô, um sal insolúvel em relação com a água, será que causaria prejuízos tanto quanto fosse o mercúrio líquido? Então, essa letra C aqui a gente não considera como correta, porque nesse caso, né, o mercúrio ele não seria tão prejudicial ao meio ambiente quanto ele estaria na fase líquida. Então, letra C, falso. Letra D. Ocorrer na crosta terrestre sob forma de um metal líquido de baixa densidade. O erro aqui é baixa densidade, moçada, porque o mercúrio ele tem uma densidade mais ou menos igual a 13, né? Quando ele entra em contato com a água, inclusive, ele desce, ele é um metal o quê? Pesado. Então, se ele é um metal pesado, não tem como ele ter baixa densidade. Falso demais isso daqui. Letra E. Ser inerte nas condições ambientais, acumulando-se no solo e no leito dos rios. Bom, se ele acumula no solo e nos leitos dos rios, ele vai ter que passar por alguma transformação. Então, ele não é totalmente inerte. E outra coisa, a substância que é encontrada, por exemplo, em peixes, bioacumulada, né, é metilmercúrio. Ou seja, ele sofreu alguma reação química, então ele não é totalmente inerte. Letra E, falso, gabarito, letra B. Se você gostou dessa resolução, curte aqui e divulga entre os teus amigos, porque aqui a química acontece.